Nós vamos começar a nossa lição hoje. Nós temos aqui o primeiro ponto sobre a glória de Deus, o significado de glória, a glória de Deus, sobre a retirada da glória de Deus, querubim e a nuvem, a retirada da presença de Deus, a glória de Deus se pôs sobre o monte. Terceiro, sobre o segundo templo, o templo de Herodes, a presença do Filho de Deus. Sobre Jesus e o templo, explicação teológica, o fim do templo, a presença hoje. Muito importante, nós temos aqui as palavras-chave no hebraico, e aqui nós vamos analisar o capítulo 9. A lição, vamos seguir lá com a leitura, seguindo só o texto da lição, né? Capítulo 9, versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Isso. Aí o 9? Já foi todo? Já. Muito bem. Nós temos 3 capítulos nesta sessão do profeta Ezequiel. Capítulo 9, nós vamos ter agora o agir de Deus contra os homens pecadores, os homens ímpios. Por isso nós colocamos aqui o castigo sobre Jerusalém. Nós temos o capítulo 10, a segunda visão do profeta. Nós vamos tratar sobre isso. E nós temos o capítulo 11, os juízos de Deus contra os chefes. Ou seja, esses 3 capítulos, eles são capítulos que revelam a sentença de Deus, o juízo divino contra a cidade, o templo, contra o povo pecaminoso. Nós, na aula passada, no templo, no culto, nós não colocamos no quadro, mas falamos das 4 abominações que invadiram o povo de Deus e que era devido a essa ou a estas abominações que a ira de Deus ela seria desencadeada contra Jerusalém e os seus habitantes. Primeiramente, nós falamos da imagem de ciúme, não é isso? Nós falamos do comprometimento da liderança, os homens em pecado dentro do templo. Nós falamos das mulheres adorando a Tamuz. Então você percebe que essa ira de Deus, ela não é uma ira emocional, sem causa e refletida. É uma ira baseada totalmente no mau procedimento do seu povo. E aqui, o que nós podemos ver no capítulo 9? Pastor Aziel, o que nós vamos ter aqui no capítulo 9? Esse capítulo, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque, em primeiro lugar, você pode perceber nele, pastor Wagner, pastor Luiz, o interesse de Deus, o interesse dos céus, por aqueles que estão na terra e que têm interesse nas coisas de Deus. Viu, irmão César? Vamos lá, só para vocês terem uma ideia, 9, verso 6, leia aí. 9, 6. Isso. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos. Tá bom, só até aí. Então o que você tem aqui? Você pode observar que aqui você vai ter o castigo sobre Jerusalém. Jerusalém chegou num nível de pecado tão alto que Deus agora seleciona 6 homens que são chamados de agentes da execução do juízo divino. Eles vêm com armas destruidoras. E como o pastor leu ali, todos serão mortos, velhos, meninos, jovens, líderes. Ou seja, essa ira de Deus, ela vai ser desencadeada sobre Jerusalém, sobre os habitantes dessa cidade. Mas há uma coisa interessante que eu coloco aqui, que Deus, ele tem interesse nos seus. Enquanto todos estavam em pecados, estavam na miséria, perceba que Deus olha dos céus e ele vem no meio desse pecado todo, no meio dessa conturbação toda, ele tem interesse, ele olha dos céus e ele vai trazer a destruição, esses 6 homens com armas destruidoras,
e ele vai trazer a destruição sobre todos. Mas é em meio a esse cenário de desgraça, de dor, de miséria, de aflição, que Deus vai preservar os seus. Não é assim? É por isso que lá em Apocalipse diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Perceba que, ainda que o crente esteja no meio do inferno, no meio da prova, no meio da bagaceira, mas se ele for fiel, o que acontece com ele? Oh, glória a Deus! Ele é guardado. Aí se cumpre o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Ou seja, nós não precisamos temer o mal, nós não precisamos temer a derrota, nós não precisamos temer as catástrofes que virão aí. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque atualmente, a cada momento aparece uma pessoa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer um terremoto, vai acontecer uma desgraça. Você não deve se assustar com isso. Você não deve temer essas coisas. Sabe o que você tem que fazer? Ser crente fiel, ser crente sincero, porque ainda que Deus mande as armas destruidoras dele na terra. E quais são as armas destruidoras de Deus? Deus tem os exércitos dele. Ele tem a natureza, ele tem o fogo, ele tem os anjos. Até os demônios e o diabo vão servir como instrumentos nas mãos de Deus. Mas quando você é o escolhido dele, é fiel a ele, tu podes estar no meio da desgraça, mas a desgraça não te pega. Olha para cá, nós vamos começar aqui. Não temas as ameaças, não temas as catástrofes, não temas as desgraças que virão aí. Se você é fiel, o Deus dos céus estará olhando para você e dizendo: eu estou contigo. É como diz o Salmo 46, quebra arco, corta a lança, queima o carro nu. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou. Olha para cá, o mundo tem desgraça, o mundo tem homem mau, o mundo tem pecador, o mundo tem pecado, o homem tem miséria, mas você no meio desse mundo todo e desse pecado, se tu fores fiel, lá do céu, Deus tem interesse em você. Eita glória, né? Deus tem interesse em você. É por isso que 17:15, Jesus disse assim: eu não os peço que eu os tire, mas que eu livre aonde? Na oração do Pai Nosso, a gente sempre diz: livrai-nos do mal. Dele é o reino, é o poder. Agora é o seguinte, irmão, se você é um crente sincero, se você é um crente fiel, se você é um crente verdadeiro, pode todos estarem na bagaceira, mas Deus tem interesse em você. Porque o Salmo 101 diz: os olhos procuram quem? Os fiéis. Toda hora eu vejo gente aí no celular, vai acontecer isso, vai cair não sei o quê. Olha, pode cair meteoro, pode cair terra, pode cair nuvem, pode cair chuva de pedra. A Bíblia diz que as 10 pragas caíram no Egito, mas para o povo de Deus tinha paz. Caiu escuridão, caiu tumores, caiu saraiva, caiu desgraça, caiu tudo. Mas lá em Gósen, aonde o povo de Deus estava, Deus os guardou, porque Deus tinha interesse nele. Então olha para cá, tá filmando direito? Joga aqui na minha cara. Então não temas esses negócios. Olha, porque vai vir uma chuva de meteoro, é porque vai aparecer OVNIs, é porque o sol vai esquentar, é porque... Não te assuste. Se você for fiel, Deus vai te guardar, porque Ele tem interesse em você. Não é assim? Então olha para cá, Deus vai separar 6 homens que vão vir com as armas destruidoras. E esses homens vão entrar com tudo. É para matar quem? Quem é que eles vão matar? Está aí no texto. Eles vão matar quem? Velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, todo homem. Todo homem. Ele vai matar tudo. Agora, esse Deus, que aqui nós temos a figura desse sacerdote, desse intermediador que entra no meio, que entra na cena, para quem é fiel,
Deus vai atrás de você. Ele tem interesse em você. Então a primeira coisa que você tem que entender é que no meio da desgraça, no meio da miséria, no meio da destruição, no meio de tudo que não presta, nós temos um conforto. Qual é o conforto que a gente tem? Diga aí você. Qual é o conforto que a gente Deus tem? preserva aqueles que são fiéis à sua palavra. O conforto é que Deus preserva. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo de sombra. Eu não tenho medo do que vai vir amanhã. Eu não tenho medo de catástrofe. Quando eu leio o livro do Apocalipse, em especial o capítulo 6, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro da morte, cavaleiro preto, não é assim? Milhões de demônios. Mas por que não me assusta? Porque eu quero ser fiel a Deus. E quem é fiel a Deus, Deus faz o quê? Guarda. Deus preserva. Eita, rapaz. Ô, coisa boa. Deus preserva. Agora, quando é desmantelado, quando não é crente, quando não é sincero, qualquer mensagenzinha que aparece no celular, qualquer mensagenzinha que aparece na tela, aí ele já, ai meu Deus, não é assim? O que vai ser da terra? Te aquieta. Se tu sabes que Deus te escolheu e os olhos dele te procuram, você está preservado. Então, no meio dessa destruição toda, Deus vai separar um grupo. E qual é o grupo que ele vai separar? Chamado de remanescente. Ou seja, no meio dessa destruição, no meio dessa carnificina, no meio desse agir de Deus contra os homens perversos, Deus vai levantar um povo, que é um pequeno grupo chamado de remanescente. Aí Deus diz, vai lá e faz o quê? Coloca um X, coloca uma marca. Eita, rapaz, vem aí. Coloca a marca. Rapaz. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, versículo 4. Isso. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, sim, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aí é o 4. É o 9:4, não é isso? 9:4. Passa pelo meio da cidade. 9, verso 4, né? É. Passa pelo meio da cidade. Eita, coisa boa a Bíblia. 9, verso 4, não é isso? Nuvem. Nuvem 9:4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? 2, 3, né? 4. E a glória de Deus, a encher toda a casa. É o 9:4, né? 9:4. Eu estou lendo aqui em outro, deixa eu ver aqui. 9:4, tá certo. É aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui um negócio. 9, verso 4, não é isso? Vai e atravessa pelo meio da cidade e marcarás, né? Colocarás um rabisco, né? O interessante é que é Tave no hebraico, por isso que eu estava procurando isso aqui, ó, para vocês. É isso aqui, ó, no hebraico. Tave. Entendeu? Tave. Você pode ver aí que é um rabisco. Vai lá e coloca um rabisco. Faça assim, faça tipo um riscozinho, faça tipo um sinalzinho e coloca lá. Marca só os meus, marca só os sinceros, marca só os fiéis. Olha, pode a igreja estar cheia de gente, pode o congresso estar cheio de gente, pode o mundo estar cheio de gente, mas no meio desse mundão todo, Deus sabe quem são. Oh, rapaz, é aqui, se preocupa não, mas é porque tem fulano de tal que não presta, o líder fulano de tal não presta, a irmã fulana de tal não presta, não se preocupe, porque Deus vai marcar só os seus. Às vezes eu falo aqui, tem gente que se zanga, às vezes eu falo assim, primeiro, eu aprendi uma coisa, que quando você não cita o nome de ninguém, você pode dizer o que você quiser. Pronto, não estou citando o nome de A nem de B. Quando eu falo de pastor, eu não estou falando de pastor sincero. Eu estou falando de pastor que não cumpre com a palavra de Deus. E quem é sincero não vai se doer com aquilo que está errado. Está errado. Então olhe para cá, Deus vai mandar, essa cena eu acho lindo. Deus vai mandar 6 homens, não é assim? Com as armas destruidoras para matar tudo, para acabar com tudo. Ele vai mandar matar quem? Olha quem é que ele vai mandar matar.
velhos, jovens, virgem, meninos, mulheres. Ele vai mandar matar tudo. Vai acabar com tudo. Mas antes dele matar, ele diz: agora antes de tu matares, entra no meio passa pela cidade. Eita glória. E marca os que gemem. Marquem os que chorem. Marquem os que são sinceros. Olha aqui, ó. O caráter dos remanescentes. Diga aí meio forte vocês. Suspiro, clamor. Eles estavam no meio da bagaceira, no meio da desgraça. Eles viam líderes pecando, sacerdote pecando, profeta pecando, reis pecando, mulheres pecando, meninos pecando. A bagaceira era grande, a casa estava suja. Eles clamavam e ninguém olhava, suspiravam e ninguém respondia. Mas em meio a toda essa desgraça, eles permaneciam puros. Oh, glória! Às vezes a gente se revolta com tanta coisa que a gente vê no nosso meio. É irmão em pecado, é líder na vergonhice, é o povo de Deus andando pelo caminho errado. Mas eu quero dizer uma coisa, não se preocupe, olha para cá, joga aqui, tá filmando? Verdade de Deus para o Brasil. Pode todo clero, toda a pleiade está em pecado, mas se há um remanescente justo, Deus marca. Eita, Deus marca. Deus ainda tem os seus. Pode ter 7.000, pode ter a nação toda que se dobre diante de, mas tem quanto? 7.000. Pode ter 400 profetas defendendo Acabe, mas tem Micaías, uma voz só. Eita, glória a Deus, é uma voz só. Agora vai chegar o dia que Deus vai colocar um Tave. Diga comigo vocês, Tave. Tave, né? Se a gente for transliterar isso aqui para o hebraico, é simples. É só colocar isso aqui, olha. Tave, ok? Tave, pronto. Tave. Aí é tipo, colocou tipo esse, marca só o meu aqui. Olha para cá, lê bem aí. 2 Timóteo 2,19. Vamos lá rapidinho. Só para vocês analisarem como Deus sabe. Como Deus sabe. Vamos lá. 2,19. Isso. Como é que diz? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha o selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E o que mais? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Não é ter cartão de membro. Não é ser membro de uma igreja. Não é ser pastor. Não é ser cantor. É quem se aparta da iniquidade. Deus conhece os que são. Pronto. Aí antes dele destruir tudo, ele diz, desce lá. A terra toda em pecado, o colégio de sacerdote em pecado, a liderança em pecado, mulher velha de sacerdote adorando o sol, adorando lua, sem vergonha. Mas Deus diz, desce, e marca só os que são, eita, só os que são o quê? Puro. Pronto. Aí agora o mais interessante, nós podemos analisar, queridos irmãos, que essa matança, ela vai ser pesada. Por que vai ser pesada, pastor Zé? Porque se vocês analisarem, essa matança é no 20, é no 5, começa aí do 11, deixa eu ver aqui. 11. É isso. Do capítulo 9? Não, do 9, isso, do 9. E eis que o homem que estava vestido de linho fino, sim, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. É do 7, vai, é do 7. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face. Esse aí Esse é o 8. É o 8, né? Então eu acho que é o começando pelo santuário, a matança. O santuário é o 6. É o 6, vai. E começai pelo meu santuário. Parei, bem que eu quero. E começai pelo meu santuário. Olha para cá, bota bem aqui. Bota bem na minha cara. Querido povo de Deus, liderança do Brasil, homens de Deus, eu nunca uso isso aqui, nem uma plataforma da igreja, nem uma plataforma minha para atacar um líder, para atacar um pastor.
Eu uso para atacar pecado e homens que não têm compromisso com Deus. Há muitos que assumem isso aqui. Há muitos que assumem a posição de liderança, mas não assumem a posição de homem de Deus. Observe que agora há pouco o pastor leu: o Senhor conhece os que são, e quem é seu, o selo é este: se aparta da iniquidade. Agora vem o mais pesado. Sabe por onde vai começar a matança? Ele diz: entre na cidade, marca primeiro aqueles que são sinceros. Ou seja, os sinceros estavam do lado de fora. O templo todo estava comprometido, os sacerdotes estavam comprometidos. E olhem para cá, por que Deus vai começar matando o presidente? Por que Deus vai começar matando o levita? Por que Deus vai começar matando o sacerdote? Porque Deus estava com ódio deles? Porque eles assumiram o chamado e não fizeram jus ao seu chamado. Você que diz que é homem de Deus, que foi chamado por Deus, e o seu chamado tem outra finalidade, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes nós falamos apenas que o pastor que adultera perde o ministério. Mas há muitas coisas que também fazem com que você perca o seu ministério. E uma delas é não levar a sério para a posição que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Não é isso? É por isso que a Bíblia diz que vai começar pela liderança. Por que pela liderança? Porque esses homens não honraram o chamado de Deus. Era para combaterem o pecado, serem atalaias, mas se comprometeram com o pecado. E devido às abominações tão abertas, tão crassas, tão horríveis, tão mentirosas, essa liderança toda estava comprometida com o mal, comprometida com o pecado. Deus vai começar. Vamos ver bem aí? Me parece que é 1 Pedro 4,17. Vê aí. Rapidinho, vamos lá. 4,17. Isso. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Como é que diz? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, peraí, o julgamento vai começar por onde? Pela casa de Deus. Porque lá fora eles não têm conhecimento. Quem é que tem conhecimento? Nós. Quem deveria ser puro? Quem deveria lutar contra a injustiça? Quem deveria lutar contra o pecado? Quem deveria lutar contra a mentira? Mas como esses líderes conscientes pularam a palavra, Deus agora vai começar pela casa. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Deus não respeita se você tem cabelos brancos. Deus não respeita se você é líder. Deus não respeita se você é pastor Aziel. Deus não respeita se você é teólogo. Deus não respeita o tempo de ministério que você tem. Ele respeita quem é fiel à palavra dele. Não é isso? Se Deus respeitar a cidade, cabelo branco, e olha que eu respeito os homens de idade, olha para cá, povo de Deus, Brasil, respeito os homens, respeito o presidente, respeito o homem de Deus, respeito mulher de Deus. Eu não respeito é aquele que diz que tem Deus na vida, e você vê ele não valorizando a palavra de Deus. Quando Acabe chegou lá com Josafá, o próprio profeta Eliseu disse: eu poderia não te receber. O que foi que Elias disse para Acabe? Tu és um perturbador de Israel. João Batista da mesma forma dizia para o homem: tu não pode possuir essa. Assim é um homem de Deus. Homem de Deus não tem colherzinha de chá. Homem de Deus não anda dando papa para ninguém. Homem de Deus não anda passando a mão na cabeça de ninguém. Homem de Deus não anda adulando ninguém. Homem diz a verdade. Por que ele diz a verdade? Porque ele foi chamado para ser puro e manter a pureza. E olha para cá. É revoltado com o pecado. O homem de Deus tem ódio do pecado. Não é ódio das pessoas, ódio do pecado. Então isso aqui é muito interessante. A liderança vai começar. O capítulo 9, ele está mostrando para nós por que isso tudo iria acontecer. Vamos agora ao capítulo 10. A visão dos querubins. Vamos lá. Capítulo 10. Isso. Versículo 4. Eu estou seguindo isso aqui porque amanhã, quando você for dar o comentário, todo o conteúdo eu já estou explicando aqui. E eu estou explicando de forma mais clara, porque é muito complicado o livro de Ezequiel, e eu estou explicando de modo bem claro, dividindo. Olha aqui, ó, nós dividimos essa parte aqui primeiro, o capítulo 9, para que você entenda.
coloquei duas partes aqui. Por que Deus tem interesse em nós? Ainda que o mundo esteja em pecado, ele tem interesse. Por isso ele age como esse sacerdote. E aí ele vem em busca, Deus vem em busca só de quem é puro, fiel. Capítulo 10, vamos lá. Então se levantou a glória do Senhor Sim. de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Só isso? Tem mais dois ainda. Mais dois, pode ler. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Sim. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então preste bem atenção. O pastor Luiz leu um texto que agora nós estamos no capítulo 10. Vocês podem perceber que no capítulo 9, Deus está mandando as armas destruidoras e preservar aqueles que são fiéis. No capítulo 10, agora ele já começa a mostrar como é que Deus vai destruir. Ele vai causar um incêndio. Rapaz, isso é muito pesado, viu? Isso é muito pesado. Deus vai causar um incêndio. E como é que ele vai causar esse incêndio, pastor Aziel? Está aí, nós colocamos até aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 7. Se vocês analisarem o próprio texto bíblico, aí está claro que vai ser tirado de entre as rodas, de debaixo dos querubins, brasas de fogo, não é isso? Essas brasas de fogo aí, elas representam o quê? A ira de Deus. Olha como isso aqui é lindo. A ira de Deus. Como a cidade estava em pecado, o povo estava em pecado, o templo profanado, todos em pecado, Deus não poderia assistir passivamente e não reagir. Porque Deus é contra o pecado. E a coisa ela vai se intensificando. Então perceba, querido professor, querido aluno, fale isso amanhã na sala. A ira de Deus, dentre aquelas rodas, lá dos querubins, vai ser tirada das brasas e vai entregar para o homem que vai espalhar brasas simbolizando o quê? As brasas simbolizam o quê? A ira de Deus. Olha como isso aqui é lindo. E essa ira vai cair em Jerusalém. O fogo da ira de Deus vai matar líderes, vai matar menino, vai matar mulher, vai matar, porque Deus, ele manifesta a ira dele contra o pecado. Isso aqui é pesado, meus irmãos. É pesado. Aí talvez você diga, mas Deus é amor, mas Deus é justiça, mas Deus é bom. Ele é bom. Só que a ira de Deus, ela tem que acontecer, primeiro, para combater a injustiça. Ele vem com a justiça correta. Ele vem com o juízo. Também entenda, esse Deus, ele é justo, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é fiel. Aonde é que um Deus santo, justo, fiel, vai deixar passar todo tipo de pecado? Todo tipo de miséria? Tudo que não presta? De maneira nenhuma. Então Ezequiel, ele fala da visão do incêndio da cidade. Vai vir o fogo da ira de Deus. E aí você pode perceber que agora a coisa ela começa a se intensificar. E eu quero dizer uma coisa, vai chegar um dia, queridos. Hoje nós temos um mundo onde a injustiça impera, onde o pecado impera, onde a maldade impera, onde o homem esconde seus pecados. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 20, vai chegar um dia em que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele vai sentar no trono e vai julgar a todos, porque ele é Deus de justiça. Deus é justo e ele faz justiça. Então agora nós podemos analisar que esse fogo de Deus, a ira de Deus, vai se espalhar na cidade. E como tudo estava em pecado, já começa agora a glória de Deus deixando o quê? Deixando o templo. Há dois momentos na Bíblia, dois momentos em que a glória sai. A glória sai de uma família e a glória sai de um povo, de uma cidade, de um templo. A primeira vez que a glória saiu de uma família foi da família de Eli. Icabod. Foi-se embora a glória. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco? Eli era sacerdote. Eli era um homem de idade. Eli era um homem que oferecia sacrifício. Mas isso tornava ele isento de pecado. Tinha imunidade.
Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Os políticos, quando erram, não é assim? Quando erra, quando faz tudo que não presta, eles têm o quê? Olha para mim aqui, filma aqui, meu filho. Com Deus tu não tem imunidade se tu está em pecado. Tu pode ser presidente, tu pode ser pastor, tu pode ser doutor, tu pode ser teólogo, pode ser o diabo. Com Deus não tem imunidade. Como é que eles chamam? Imunidade parlamentar. Imunidade teológica, imunidade santa. Aqui não. Aqui, se tu não andares direito, Deus te mata. Aqui, se tu não fores fiel, Deus te mata. Aqui, se tu não fores verdadeiro, Deus te mata. Porque Ele conhece os que são, Deus conhece quem é seu. Deus conhece quem é verdadeiro. Eu não conheço. Às vezes nem a convenção conhece. Mas Deus conhece. E Ele vai lá e te mata. O satélite de Deus não erra, gente. Não foi assim? Deus colocou um satélitezinho na lança do cara, que o Acabe se disfarçou na guerra, aí ele lançou a lança, soltou ela, sem direção, sem rumo, e ela procurou ele. Eita! E foi aonde ele matou ou não matou? Deus não erra. É por isso que Gálatas diz, não se deixe escarnecer, porque Deus não erra. Aquilo que você planta, é o que você colhe. Ou a gente entra na sinceridade de Deus, ou Deus vai nos matar. E a ira de Deus vai vir aí. Então, como todo mundo não estava prestando, a glória não podia ficar no templo. Nós vamos já falar isso. Então, o que é mais interessante aqui, essa lição, ela está falando da soberania de Deus, não é isso? Da soberania de Deus. E o que eu tenho aqui, pastor Aziel? O mundo está todo em pecado, Israel está todo em pecado, Jerusalém está todo em pecado, as coisas estão tudo desandando, e parece que Deus não está no controle das coisas. Mas é aqui, olha, o povo em pecado, a cidade em pecado, sacerdotes em pecado, mas aqui você vai ver que Deus estava trabalhando no mundo. Primeiro, Ele entra para preservar só os que são puros. Ele vai trazer a ira. Olha, isso aqui é lindo, olha para cá, tu está filmando direito? Bota aqui, isso aqui é lindo, gente. Olha o trabalhar de Deus no mundo. Seja apenas fiel e crente, seja apenas puro, porque a casa toda pode estar contaminada, mas aonde tem homens de Deus, serão marcados e preservados. Deus vai fazer o seguinte, vocês não me querem, vocês não me adoram como convém, eu vou separar só os meus. Eita, rapaz, não é assim? Eu vou separar só os meus. E quando eu separar só os meus, eu vou jogar brasa na cidade. E quando eu jogar brasa na cidade, eu vou trabalhar. Olha como é que Deus vai começar a trabalhar. Ele usa até os anjos, os seres celestiais. Deus começa a se afastar do templo, Deus começa a se afastar da cidade, e os seres angelicais vão começar a trabalhar para trazer a catástrofe para a terra. Ou seja, Deus não está fora do controle do mundo. Deus está trabalhando. Não se assuste não. Seja só crente fiel. E aí vocês podem observar que quando o povo é pecador, quando o templo não presta, quando a casa não presta, o que Deus faz? Deus se afasta. Salmo Isaías 59. Eis que as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso. Deus matou Nadab e Abiú porque estavam em pecado. Deus nunca mais tirou a espada da casa de Davi, porque estava em pecado. Então preste bem atenção, Deus ama o pecado, mas Ele aborrece o quê? O pecado. Então aqui Deus começa a se afastar. Agora nós vamos lá para o capítulo 11, vamos lá, capítulo 11. Capítulo 11. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Muito bem. Agora nós vamos analisar o seguinte. Agora, os juízos de Deus, eles vão cair contra quem? Contra os chefes. Vocês estão vendo que Deus mandou marcar, mandou entrar na cidade, matar menino, matar mulher, mas começa com a liderança. O juízo de Deus vai vir contra a cidade. Se você ler o texto do 1 a 13, o juízo de Deus vem contra os ímpios de Jerusalém. O mais pesado aqui, queridos, observem bem. O diabo, quando ele não consegue me vencer
para desfazer o que a Bíblia está dizendo sobre um julgamento, que as pessoas passam a entender que aquele julgamento vem, quando ele não consegue fazer isso, derrotar esse argumento, ele diz assim, não, mas isso será para muito tempo, para enfraquecer as pessoas. Olha como o diabo ele é sagaz. O diabo ele tem seus argumentos. O diabo tem um argumento para tu pecar. Não, isso aqui não tem nada a ver não. Não, tu pode beber uma cervejazinha. Não, isso aqui tu pode cantar uma musicazinha mundana. Não, tu pode fazer sexo, Deus perdoa. Pode trair a esposa. O diabo ele usa tantos argumentos, ele usa teólogo, ele usa líder, ele usa irmã, ele usa professor. E observem que Deus falava, mas os falsos profetas, os sacerdotes diziam, não, ele não está ligando para nós. E se isso acontecer, é daqui a muito, não, talvez a gente nem vai estar vivo. Olha como é que o diabo trabalha. Fale isso. Olha aqui, ó. O diabo ele usa os seus argumentos. Como foi o argumento que ele disse para Adão e Eva? Que aí ele chegou e ele disse, come desse fruto. Ela disse, não, eu não posso comer porque Deus ordenou. Não foi assim? Ele disse, não, mas é porque Deus é egoísta. Ele não quer que vocês sejam como Ele é. Mas quando vocês comerem, vocês irão abrir os olhos. Olha como é que o diabo faz. Então o diabo, ele cria argumentos que contrariam a palavra de Deus. Às vezes a gente está pregando a Bíblia com tanta seriedade, com tanta verdade, com tanto temor, aí de repente surge um e diz assim, não, isso aí não precisa não é assim? Não, oração é eu caminhar, eu estar aqui no meu espírito, não precisa eu me ajoelhar não, não precisa eu dobrar o joelho não precisa eu levantar a mão não é assim? É assim que eles ensinam. Não precisa não, Deus quer só meu coração. Coração só responde bem quando tu for transformado, eu já falar isso aqui. Não é assim? Então preste atenção que o diabo faz isso. Além disso, ele cria uma segurança ilusória. Sabe o que eles diziam? Não, nós aqui estamos seguros. Nós somos como a carne dentro da panela. Rapaz, nós somos como a carne dentro Estamos seguros. Isso é uma metáfora. Os nossos muros são como bronzes. Olha a segurança ilusória. Quantos crentes não estão assim? Olha para cá. Às vezes você não lê Bíblia, às vezes você não ora, às vezes você é materialista, egoísta, prepotente e é só dizendo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer na vida, eu vou prosperar, eu vou me formar. Jonathan Edwards dizia, a nossa paixão pelas coisas terrenas fazem com que esqueçamos as coisas dos céus. E eu fico frio, e crio uma falsa ilusão. Eu estou bem. Não, ó, Deus me ama tanto que eu estou até prosperando. Tem muito crente aí dizendo isso. É ou não é? Ele em pecado, e aí pronto, e ele vai prosperando, e a pessoa pensa assim, olha, Deus é comigo. Olha para cá, prosperidade não é carro, prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é fama, prosperidade não é nome de ministério, prosperidade é fidelidade com Deus. E o diabo, ele cria essa segurança ilusória. Não pensa que tu está bem não, filho. Se tu está em pecado, se tu não serve a Deus, não pense isso não. Ninguém terá posse Aí o profeta diz, não, Deus está dizendo que ninguém vai ter posse o inimigo vai vir pela parte do norte, vai entrar e vai destruir. Só tinha um que ia ter posse da terra. Ei, olha para cá. Tu quer ter posse da terra? Tu quer? Tu queres? Eu vou dizer quem era que ia ter posse da terra. Só os que estavam enterrados. Só os que tinham morrido estavam enterrados, era que ia ter posse Se tu quiser ter posse desse jeito, é fácil. Só quem ia ter posse era quem estava morto. Agora, todos que estavam vivos, nenhum teriam posse da terra. E isso Deus fala. Que tem irmão que é só profetizando, toma posse. E aí o profeta diz, você não vai tomar posse de nada. Se tu quiser a posse da terra, é tu morrer. Ele disse isso. Então preste bem atenção, que enquanto eles estavam lá no cativeiro, os que estavam em Jerusalém criticavam os que estavam no cativeiro. Nós já falamos aqui das levas, né? Primeira, segunda e terceira. Eles faziam um pouco e zombavam deles. E todos estavam destruídos. Vocês viram uma coisa interessante aqui, queridos? Interessante é que o pastor leu ali, que o profeta Ezequiel, quando ele profetizou a morte do cidadão que está aí no próprio texto, a Bíblia diz que ele teve um sentimento. Olha, lê lá naquele texto que você leu no 9, o sentimento de Ezequiel, vai.
Isso. Que ele disse, então eu caí. É lá pelos 4, vai, começa pelo 4 aí. Vai. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem. É o 8. 8. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse, Senhor Jeová, dar-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Olha aí. Olha o sentimento desse homem. Eu fico pensando, quando alguém diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e tem alegria quando uma pessoa cai, tem alegria quando a desgraça entra na vida do outro, tem alegria quando a miséria chega na casa do outro. É claro que a Bíblia diz que Deus fez um ímpio até para o dia do mal, não é assim? Ou seja, aquele que não quer a Deus, o dia do mal está reservado para ele. Agora, o profeta, quando ele vê Deus matando, a limpeza aqui foi tão grande, foi tão pesada, que ele diz, meu Deus, o Senhor vai destruir todos. Ou seja, pela exclamação e o sentimento do profeta, irmão César, eu acredito que ele disse assim, meu Deus, ele vai acabar. Ou seja, esse remanescente era o quê? Só um pouquinho. Era só um pouquinho. Vocês estão vendo? Quem é sincero, quem é crente de verdade é só um pouquinho. Nominal, de fama, de nome, de glória, é um bocado. Agora, de pureza, de santidade, de justiça, resignação, humilhação, quebrantamento, choro, lágrimas, oração, palavra, jejum, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Eita, meus irmãos. Eu vou logo dizer a verdade de Deus aqui para vocês. A casa de Deus, hoje, como ela vai falar daqui a pouco, eu vou falar, a casa de Deus hoje tem muitos crentes que estão no cemitério espiritual. Estão dentro da igreja, Paulo diz em 1 Coríntios 11, muitos já são o quê? Fracos, e outros que são o quê? Doentes, e outros que até já morreram. E nós com medo, olha para cá, filma aqui meu filho. E nós com medo de falarmos a verdade, com medo de perder gente, com medo de perder jovem, com medo de perder, é melhor você perder o quê? O prestígio, a glória humana, mas preservar a tua fidelidade diante de Deus. Diante de Deus. Isso aqui é sério. O profeta se levanta e diz, meu Deus! E o povo que estava lá no cativeiro, sofrendo, humilhado, e os outros que estavam em Jerusalém zombando. Aí Deus tem uma promessa de renovo para os que eram fiéis, para os que se entregaram, para os que foram para a Babilônia, como Daniel, como Ezequiel, como os 3 jovens. Ele diz, não se esqueçam, eu vou trazer vocês de volta para a terra. E eita, lê bem aí, pastor. Aí é o 10, não é isso? Vamos correr aqui. 11, capítulo 11. É o 11. E eu, verso 19, vai. 19. E lhe darei o mesmo coração. E lhe darei o quê? O mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Sim. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Aí, parei, como é que ele diz? Tirarei? Da sua carne o coração de pedra. Às vezes nós estamos no culto, né? Aí a gente diz, toca aí na mão do teu irmão, diga para ele, receba poder, né? Assim, diga para ele, receba renovação, diga para ele, receba vitória. Não é assim que Ezequiel está ensinando. Ezequiel está mostrando que coração não transformado é insensível à voz de Deus e é rebelde, é saliente, é profano, é pecaminoso, não presta para nada. Pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser líder, pode ser mulher. Ele está dizendo que um coração carnal é um coração que não se rende para Deus. É por isso que Deus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, os que foram para o cativeiro se arrependeram, e eis que eu vou tirar o espírito velho, coração, e eu vou colocar o quê? Às vezes o irmão tem até a cara bonita. A irmã tem até a cara bonita. É toda um semblantezinho de gente boa. Mas o espírito não presta. Olha para cá. Carinha boa, sorrisinho, jeitinho de pregar, jeitinho de cantar. Sem coração novo não vale nada. Deus quer trabalhar no teu espírito. E tirarei. Deus, olha para cá, tu está filmando direito, irmão? Deus não tem reboco. A gente, quando a casa tá feia, tem um buraco, a gente faz o quê? Um rebocozinho, não é assim? Deus não tem, como é que tem uma feridinha e bota? Deus não tem curativo,
No sentido de maquiar a ferida. Hein? Mas o nome daquele negocinho que é férias, o band-aid. Deus não tem band-aid. Vou logo dizer para tu. Deus não tem band-aid. Não. Está doendo bem aqui, Jesus. Não, ele primeiro rasga a ferida. Ele vai lá e rasga a ferida todinha. E bota dentro dela o sangue dele, que é o metiolate. Não é assim? E aí depois que ele arranca o mal pela raiz. Fala aí. O carro, às vezes você vai comprar um carro, né? Tá todo cheio de massa por dentro, você não sabe. Tá tudo bonitinho. Tudo bonito, tudo lindo, retocadozinho, né? Assim. Ô, beleza! Um dia eu fui comprar aí o rapaz disse assim, eu disse, quantos quilometragens tem? Ele disse, não, só tem 10 mil. Aí quando eu saí, o rapaz disse, rapaz, eles voltam, eles alteram. Olha para cá, Deus não tem band-aid, não é isso? Deus não tem band-aid, Deus não tem curativo, Deus não tem retoque, Deus não tem... A gente leva, Deus não tem laser para consertar teu erro. Com ele é o seguinte, ele deixa bem claro, não adianta pegar remendo novo e colocar em vestes velhas, e nem vinho novo. Ele quer a casa nova, coração novo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se for só a mudança exterior e não for colocado o que? Um novo espírito, sabe o que acontece? Se não for colocado esse novo espírito, é que tu vai estar só com a maquiagem. Tem muito irmão que está na igreja, é só maquiagem. Ruim que não tem quem aguente. Não é assim? É ruim. Tem deles que dizem, eu sou crente, é bom de briga. Eu sou crente, é bom de fuxicada. É porque Jesus nunca tirou o espírito velho, coração de carne. Aliás, coração de pedra. Agora, quando ele diz, eu vou colocar um novo princípio em vocês, eu vou colocar um novo espírito vocês vão ter nova forma de vida, vocês vão ter nova conduta, vocês vão ter novo procedimento. Ô irmão, tu tá filmando direito, irmão? Aí eu fico zangado, tem hora que eu me revolto, mas eu sou desse grupo aqui, eu sou só do remanescente. Eu sou só do remanescente. Sabe o que eu fico? Eu fico zangado com um pregador, com um cantor, que tenta encher o povo só de retoque. Não é assim? Retoque da fé. Olha, Jesus te ama assim mesmo. Jesus te quer assim mesmo. Eu gosto é quando você diz assim, rapaz, tu deixa Jesus entrar, para o diabo sair da tua vida. Ou então tu não vai para lugar nenhum. Deixa ele arrancar esse coração velho de pedra. E deixa ele colocar um espírito. Espírito novo é nova conduta. Espírito novo é novo comportamento. Espírito novo não é maquiagem. Espírito novo não é fazer de conta. Espírito novo, agora você já anda por aquilo que Jesus quer. Pronto, só vai se tiver um. Aí, é o seguinte, tem um bocado de pregador botando band-aid, botando curativo, botando esparadrapo, não é assim? Botando, não, com ele não tem massinha, com ele não tem nada. Com ele, ou tu entra... para ele te dar um novo espírito. Ele está dizendo isso, eu darei um novo. Salmo 51. Senhor, me dá um novo. Porque ele estava na vergonhice também. Com um novo espírito. Esse negócio não existe. Vamos transferir aí. Vamos botar aqui. Bota aí. Leva aqui. Não. Aí fica na igreja, está só retocadozinho. Mas é parede branqueada. Agora, quando você tem um espírito, é de dentro. Não é apenas de fora, maquiagem. Maquiadazinha, toda bonita. Não é bonita uma pessoa maquiada? É bonito. Às vezes eu acho até, tem irmãs que grava CD, hoje está mais normal, mas ela bota no celular, e aí a gente vai olhar e diz, rapaz, eita irmã bonita, né, assim? Aí quando a gente vê pessoalmente, é porque, como é que ele chama aquilo ali? Como é que ele chama? Mas tem um nomezinho que rapaz, bota um negócio, Photoshop. Rapaz, que você diz, meu Deus do céu, irmão, cuidado jovem. Quando mandarem uma foto para ti, pelo WhatsApp, ou lá no Instagram, peça para ela a foto original. Irmã, manda uma foto tua mesmo, antes de ter Instagram. Só para mim ver tua cara. Pede para ela. Isso, fica. Olha aqui, ó. Então, aqui... tudo, ele diz, começa. Então a presença de Deus aqui, ela abandona a cidade, depois a presença de Deus, a glória sai do templo. Vamos lá, aqui nós temos a palavra queruvim, que aparece no texto 10, aqui ó, vamos lá dizer no hebraico aqui ó, queruvim, aqui está no plural, ok? Queruvim, queridos irmãos, simplesmente quer dizer anjo, ou anjos aqui. Se você ler aí rapidinho, Gênesis 3:24, me parece que a função desses homens, biblicamente, era preservar
guardar a entrada de Deus, da santidade de Deus. Vai lá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, Isso. e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, então eles têm aí a função de guardar o quê? O caminho da árvore. Então eles são vistos como guardião do Éden, não é assim? Olha aí, mas é interessante que essa palavra aí, ha-queruvim, ela quer dizer ladeados ao trono de Deus. Então, por isso que em Ezequiel, essa figura do queruvim, ó, queruvim, aqui é um U, ok? Aqui tem um pequeno leve, é um shevá, pequeno som, é queruvim. Então, eles, na verdade, eram esses guardiões da presença de Deus, ok? A outra palavra-chave é a palavra anã. Anã aqui é nuvem. Se vocês analisarem essa expressão nuvem, ela tem um sentido mesmo literal, nuvem, como a nuvem da chuva, do céu, nuvem. Agora, aqui, dentro do livro do Ezequiel, a nuvem tem um aspecto teofânico, manifestação da glória de Deus, ok? Aí você tem, ó, kevodá, ou kevod, digam aí comigo, kevod. Kevod é a palavra glória, ok? O interessante é que essa palavra glória, ela quer dizer brilho, ela quer dizer honra, ela quer dizer glória, ela quer dizer abundância, ela quer dizer riqueza, ela quer dizer peso, kavod, né? Peso porque a glória de Deus é um peso que a gente sente, cai de joelho, mas ela também é um peso que mata. A glória de Deus mata, não é assim? Ele diz assim, olha, eu vou matar eles por causa do meu nome, para honrar o meu nome. Assim, quando a Bíblia diz que Deus matou a casa de Acabe, de Eli, e Eli, ele mostrou a glória dele, que ele é santo, que ele é puro e que ele é verdadeiro. Então, muito cuidado. A glória de Deus, ele é um peso que me leva à alegria, mas ele é um peso também que mata. Kevod, kavod, ok? E aí você tem aqui a palavra, essa palavra aqui é no hebraico. No grego é doxa. Doxa quer dizer opinião, doxa quer dizer ideia, mais ou menos isso. É a opinião que eu tenho sobre uma pessoa, uma ideia que eu tenho sobre alguém. Quando eu digo assim, glória a Deus, eu estou dando glória a Ele porque eu tenho uma ideia formada pela Bíblia, não é isso? Pela Bíblia da pessoa de Deus, ok? Então, doxa também era usada pelos filósofos. Mas aí você tem lá em 1 Pedro 3,7, que fala timê, é a palavra grega que quer dizer honra. Na lição o pastor fala isso. Timê é quando ele diz, tratai a vossa mulher com honra, com consideração. É a palavra timê, ou seja, veja o valor que ela tem, a valorização dela. Então essas palavras, kevod, doxa e timê, elas apontam para o significado de glória. Entenderam? Então pronto. Aqui nós temos essa palavra que eu expliquei. Essa daqui, shaham, diga comigo, shaham. Vamos lá, shaham é a palavra Shekinah. Na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, não aparece a palavra Shekinah, que quer dizer morada, que quer dizer habitação, não é isso? Morada ou habitação. Shekinah não aparece na Bíblia. O Talmud, que na verdade trata de tradições judaicas, falavam da Shekinah, ok? Inclusive essa palavra Shekinah, ela não aparece na Bíblia, mas a sua forma verbal, essas três consoantes, que essas três consoantes aqui, elas falam da raiz verbal, sempre marcado por três consoantes. Então você tem aqui que na forma verbal, se você analisar shaham, você vai ver que ela aparece na Bíblia, a forma verbal. Vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia, leia aí, pastor, Êxodo 40, verso 35. E a gente vai fechar aqui o assunto. Vamos lá. 40, 35. Verso 35, isso. E de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o Tabernáculo. Permanecia, morava, entendeu? Então, essa forma verbal aí, shaham, ela aparece aí na própria Bíblia, no sentido de habitar, de fazer morada. No Novo Testamento não aparece, na Cabala aparece, então não faz parte do contexto bíblico, apenas a forma verbal,
ok? Então, aqui você tem um significado de glória. E aí a glória de Deus, ok? Vamos para cá. Se vocês analisarem aqui, tudo ali eu já expliquei pelo conteúdo. Se vocês analisarem aqui, você vai ter a teologia da glória de Deus no Velho Testamento. A primeira vez que ela aparece, ela diz: e me farão um tabernáculo para que ali esteja a minha glória, ok? Aí você tem os estágios da glória do templo, os estágios da retirada da glória do templo. Vocês sabem, primeiro ela está no querubins ali próximo à arca, depois ela sai, não é isso? Ela vai para o interior do templo, depois ela vai saindo do templo, fica na cidade, depois vai para o Monte das Oliveiras. Então, você tem aqui os estágios da retirada da glória de Deus. Falei sobre os executores dos juízos divinos, que está aqui no primeiro capítulo. São seres escolhidos por Deus para agirem com justiça. Os 3 sentidos da palavra glória. Glória no hebraico, já expliquei ali, kevod, doxa. Glória no sentido não teológico, é riqueza, é poder, é fama, é o sentido de glória. Glória no aspecto teológico é o resplendor, é o brilho da glória de Deus. E glória em Ezequiel, a manifestação da glória e do brilho de Deus. Expliquei já aqui o que é Shekinah, Shaham, está aqui, ó. Shekinah não faz parte da contextura bíblica, não tem, mas a forma verbal sim, tratando de morada ou permanência da glória de Deus. Quem são os querubins? Já falei, seres que guardam a entrada da presença de Deus. E aí vocês têm aqui o sinal de proteção. Olha aqui, ó. Deus colocou um sinal de proteção em quem? Em Caim. Eu tive um professor de direito que ele dizia que foi o primeiro habeas corpus do mundo. Foi esse aqui. O primeiro habeas corpus quem deu foi Deus, para proteger esse homem aqui. Aí você tem Êxodo capítulo 12, versículo 7, que na verdade, vocês sabem o sinal do sangue do Cordeiro. Eita, glória a Deus. Para Deus proteger a vida e a casa. Por que Jerusalém deve ser destruída? Porque ela pecou, tinha as coisas mais abomináveis. Jerusalém se tornou matadora de profetas. Jerusalém se tornou uma cidade pecaminosa. Uma crise social, foi marcada pela violência, injustiça, incredulidade. E aí sim, aí tem os que foram marcados para não, que são os remanescentes. Aqui a nuvem, já expliquei isso aqui também, a glória vai deixando o templo. A panela no fogo, eu já expliquei também para vocês, era uma segurança ilusória. Aí você tem o templo no Velho Testamento. Primeiro, Davi, através de Salomão construiu, que era a maior glória. Depois, Zorobabel, por ordem de Ciro, faz o segundo templo. Que esse segundo templo, ele vai ser destruído por quem? Pelo general Tito, não é isso? 66, a gente pode mais ou menos isso. Então, esse templo vai ser reconstruído por Zorobabel, mas vai ser destruído pelo general Tito. Depois esse templo, nós podemos analisar que antes esse templo, ele foi embelezado por Herodes, uma reforma aí de 46 anos, não é isso? E que na verdade ele fez isso com uma forma política, para agradar os judeus. Os irmãos sabem que o templo, Deus não tinha intenção de fazer templo, mas quando Davi disse, eu quero te fazer uma casa, ele disse, é louvável, ele aplaudiu, ok? Então o templo era o maior simbolismo dos judeus, mas devido ao pecado, à miséria, o templo foi destruído, ok? A razão, pecado, idolatria, prostituição, violência, injustiça social. Tudo estava na cidade e no templo. Deus não quer nem templo, nem cidade quando ela é pecaminosa. Deus quer pessoas transformadas e sinceras, lhe amando de todo o coração. Deus tem as exigências para estarem no culto dele. Santidade, justiça e obediência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que vocês não pensem negativo sobre o templo. Há muita gente que é contra o templo, até pastor prega contra o templo. Deus não é contra o templo. Deus é contra o pecado que estava no templo. É claro que o nosso Senhor Jesus e o próprio Deus, em 1 Reis 8, 27, templo não contém a glória, não cabe Deus. Mas o templo é um lugar de adoração dos cristãos. É claro que o crente adora em qualquer lugar, mas quando eles se ajuntam no templo, é um local certo para a glória de Deus. Não é que a glória esteja no tijolo, na parede, mas também uma forma de testemunho, porque as pessoas passam e dizem assim, ali é o templo dos crentes. Deixa ele falar aí, que a gente encerra aqui.
E nesse sentido, como local de reunião para adorar, para aprender a palavra de Deus, ele não deve ser profanado. A verdade, é só isso. Não deve ser profanado e, na verdade, a igreja ela precisa do lugar de adoração dela. Eu posso adorar em casa, eu posso adorar no mato, eu posso adorar na rua, mas quando a gente se reúne no local, também ali cria comunhão, é um aspecto sociável para o povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Wagner